na modernidade, a fé foi suprimida porque as pessoas imaginavam que a razão é que poderia dar todas as orientações para a vida. Hoje, será que começamos a viver esse movimento dialético, dessa tensão, da coexistência da fé e a razão? É possível haver uma coexistência pacífica, ainda que paradoxal, entre fé e razão? Eu acredito que o grande exemplo disso é até o nosso programa, né? A gente começar a discutir, estudar os pensadores, rever aquilo que é realmente importante, mas isso tudo a partir do nosso pressuposto, da nossa razão, da nossa crença, que é a fé. Então, querendo ou não é que a gente quer trazer isso e isso vai ser a resposta. Mas o que nós estamos fazendo é dialogar a partir da nossa fé com a razão. Talvez isso que Paulo disse aqui, é experimentar a vontade de Deus, renovando a nossa mente, um culto racional, mas não deixando de lado o elemento da fé, que é aquilo que nos move. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu acho que o que nós vamos fazer é uma manobra que no modernismo a razão ficou acima da fé. Alguns teólogos dizem assim, que houve um divórcio entre fé e razão. Sim, eu acredito que está havendo uma reconciliação. O que acontecer é o seguinte, o período moderno, se você não estabelecesse sua argumentação na razão, você é louco, você é fanático, você é religioso, você não sabe de nada. Mas, quando você vai na razão e investiga a fundo, que aí foi acontecendo na pós-modernidade, falamos isso no primeiro bloco, você vai fundo na razão e fala assim, bom, essa lei aqui científica, ela foi baseada em quê? Em experimento. Mas quem fez o experimento? Qual foi a metodologia? Qual foi a margem de erro? E aí, à medida que você vai no fundo na questão, você vai vendo o quê? Uma pessoa que queria defender uma ideia e aí então faz uma série de experiências apontando para aquela ideia. Quer dizer, não é uma ciência pura, assim. Eu vou fazer uma imparcial, neutra. É imparcial. Eu vou fazer a experiência aqui e aí eu vou fazer um relato dela. Não existe isso. Eu quero provar algo. Claro, eu estou falando isso com propriedade porque eu andei na academia há muito tempo. Né? Eu estudei química, depois fiz mestrado em geologia, então circulei. E a gente vê assim, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa na faculdade, você tem que entrar numa linha de pesquisa. Científica. E quanto mais teórico, mais vai na linha de pesquisa, você não faz isso. Houve um tempo em que comer ovo frito fazia mal. Isso. Hoje, comer ovo frito já é muito bom. Houve um tempo em que se questionava um grupo de práticas. Hoje defende-se isso. E dentro da pós-modernidade a pergunta fica assim, por quê? Por que uma hora pode e outra não pode? O que está por detrás disso? Será que é a ciência pura e neutra, imparcial? Patrocinou essa pesquisa. Ou será que é o homem que está por detrás dessa busca? E aí chegou-se à conclusão de que esse negócio de razão, pura e simples, não existe. O que existe é um ser humano que acredita que tem que ser dessa maneira porque talvez ele vai conseguir um bom recurso. E aí essa investigação mostrou que a razão, a ciência, é uma forma de fé, é uma forma de religião também. Eu não sei se foi Schaeffer que escreveu A Morte da Razão, não lembro. Mas a ideia é essa. Se você pegar a pesquisa científica e for analisar a fundo, você vai ver que o sujeito para defender aquilo, ele precisa ter uma fé talvez maior do que a nossa. Né? Por exemplo, falar que o universo foi criado pelo acaso, que foi uma coisa que a ciência sustentou muito firmemente durante vários anos. O Hawking está vivendo isso. E o homem veio da barata? Que essa questão toda, o acaso principalmente, que eu queria dizer, é que você imagina, por exemplo, uma molécula como a de DNA, com seu grau de complexidade, e tudo aquilo acontecer por acaso, jamais foi reproduzido em laboratório um processo desse. Seria equivalente a pegar um quebra-cabeça de 1000 peças, jogar para cima e cair montado. A probabilidade dos átomos se configurarem numa molécula de DNA. É impossível. E, no entanto, essa é a base para toda a biologia. Então, quando você vai lá na base da biologia, você vai na base da química, o átomo. Até hoje ninguém conseguiu tirar uma foto dele. E aí, quando você vai estudar a evolução dos modelos, passa 50 anos, esse aqui não serve. Olha esse modelo novo. Passa 50. Então, a pós-modernidade começou a perceber e criticar esse procedimento.
né? Agora, o pastor Gustavo falou no bloco anterior que a pós-modernidade ela abre mais oportunidade para o evangelho, porque aquela questão rígida da razão não existe mais. Mas eu me permito discordar um pouco, pastor. Eu acho que a coisa também fica ela sai do objetivo, mas fica tão subjetiva que a pessoa fala, não, tudo bem, a ciência não serve, mas... Não é que a ciência não sirva. A ciência precisa ser colocada no lugar que é devido à ciência. Porque houve um tempo que a ciência foi deificada, ela foi divinizada. A razão humana foi colocada num trono soberano. Mas agora, para mim, ela está sendo usada até para comprovar que a realidade bíblica é verdadeira. Hoje eu uso as ferramentas da ciência para provar isso. Você mesmo, a arqueologia, por exemplo, hoje ela tem mostrado, a paleontologia tem mostrado nitidamente que a Bíblia já estava certa. Só está faltando, já está se encontrando até as cidades bíblicas que há um tempo se recusavam. Mas pela ciência se tem descoberto. A ciência descobre o DNA, descobre, você vê, tudo que se estuda dentro da química, da físico-química, tudo que se estuda lá dentro está comprovando a maior dificuldade. A maior dificuldade do homem de entender as coisas espirituais. Tem coisa que é espiritual, não tem jeito. Dois átomos se juntam, formam um ser humano. Forma um ser humano, um de um ou do outro. Explica, você pode explicar até o meson pi, que são aquelas partículas que ficam entre os elétrons, você vai até nelas explicar, mas como é que elas obedecem criar uma pessoa? Como é que elas obedecem virar um grão de areia ou se tornar um planeta? Tem uma coisa aí que está além da nossa O que é mais fácil para evangelizar? Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Claro. É o seguinte... No mundo pós-moderno, a pessoa fala assim, não, tudo bem, você acredita no Deus do seu jeito, eu acredito no Deus do meu jeito. Então, você não tem um chão assim. No mundo moderno, ele dizia assim, eu nem acredito no seu Deus, em Deus nenhum. Esse era o mundo moderno. No mundo pós-moderno, as pessoas estão abertas. Elas estão abertas para o novo. Elas estão abertas para uma nova experiência. E é um mundo existencial. E essa é uma característica também da pós-modernidade. As pessoas, elas querem o aqui e o agora. Por que em geral, tem havido um florescimento de religiões de poder? Por causa dessa característica existencial da resposta presente, resposta rápida. De manipulação do próprio sobrenatural, de ter acesso a isso. Não só de manipulação do sobrenatural, mas exige o sobrenatural que não é manipulado. É um verdadeiro. Hoje, as pessoas têm a consciência de que o universo não é mais um sistema fechado. Essa era a ideia da modernidade. O universo é um sistema fechado, é como se fosse um relógio, um mecanismo para tudo. E nada pode entrar no universo. Nada pode mudar a história do homem. O homem vai seguir a passos largos para a sua evolução, para o seu progresso, para a civilização, porque ele já conhece os mecanismos. E não tem nada de fora. Não existe intervenção de Deus, de ninguém. Hoje não. Hoje a compreensão que temos é a compreensão de um universo aberto. Como é o universo apresentado nas Escrituras. As Escrituras nos apresentam um universo aberto. Aberto para as intervenções de Deus. Mas existem também as intervenções demoníacas. A Bíblia em nenhum momento ela exclui... Esconde. Não. A Bíblia nos mostra que Deus age no mundo, mas os demônios também agem no mundo. Hoje as pessoas estão muito mais conscientes dessa realidade do mundo onde elas vivem. E elas estão conscientes porque o sistema de pensamento que hoje envolve o mundo nos fala de um universo aberto. Então isso favorece a pregação do Evangelho. Você quer ver uma coisa? As pessoas não acreditavam em demônio. Muita gente não queria acreditar em demônio. Falou, não, demônio não existe não. Deus existe, está lá no céu olhando por nós. Demônio não existia não. Mas hoje as pessoas têm visto muitas manifestações de demônio, porque essas coisas eram um pouco escondidas. Hoje elas estão às claras. Está todo mundo percebendo e vendo. Aliás, eu acho absurdo eu ver em alguns posts por aí escrito assim, fazemos separação, fazemos isso, coisas más. O cara está fazendo. De propósito, está fazendo propaganda agora que está fazendo isso.
Você vê que os demônios existem mesmo. Um cara que entra dentro de um auditório, de um cinema, atirando em todo mundo, a gente vê, pode ter uma influência psicológica dos desenhos, das coisas e tudo mais, no cara e tudo mais, mas olha, até ele consumar o fato todo, não há dúvida de que há ali uma presença demoníaca na vida dele. E a gente só vê nesse tipo de pessoa esse tipo de ação. Ele fica tomado e ele faz aquilo. Agora, mas as pessoas estão vendo isso e acreditando. Um outro aspecto que eu vejo também, na vida, no dia a dia, vamos falar assim, porque você tem a vida profissional, você tem a vida familiar, você tem isso é afetado, no geral. Nós temos uma sociedade pós-moderna. Consequência, a sociedade vai agir conforme as regras pós-modernas. Nós temos política, temos uma série de situações. Como o Kierkegaard trabalhou, e talvez a ideia de Kierkegaard não seria tanto pelo existencialismo, trazer essa condição do homem, assim, o porquê, para quê, todas as respostas, centrado nele mesmo, a partir da existência. Pois é, o homem é colocado como ser responsável, e essa é uma característica da pós-modernidade. A modernidade transformou o homem numa máquina. O homem é máquina. Ele tem que dar resposta, ele tem que dar sucesso. Reações químicas. É um conjunto de reações químicas coordenadas e sincrônicas. Esse é o ser humano da modernidade. Mas em busca do resultado, e que se não deu certo, ele tem que ser trocado. Porque é máquina. Ele é máquina na modernidade. A pós-modernidade questiona esse homem-máquina. E a pós-modernidade diz o homem é homem, é ser humano. Ele sente, ele chora, ele pensa, ele busca e ele é responsável. Ele faz escolhas. O homem você citou aí o Kierkegaard, aquele filósofo, teólogo dinamarquês, a ênfase dele não é nessa subjetividade do homem meramente, mas nesse homem que pode escolher, nesse homem que é responsável, nesse homem que pensa, nesse homem que vai dar o direcionamento para a vida dele e que é responsável pelas escolhas dele. Hoje vivemos nesse mundo. Então não é um mundo que é fechado, que é controlado, de máquinas e que só um grupo de pessoas pode chegar até a verdade. Hoje é um mundo muito mais democrático. A ideia, talvez, da pós-modernidade, assim, para a gente pensar esse perspectivismo, é de um grupo de cegos apalpando um elefante. Um apalpa o rabo, outro apalpa a barriga, outro a tromba, outra a perna. Eles falam de elementos. Ah, não, parece um tronco de árvore. Não, parece um cipó. Um cipó. Parece uma parede. Eles estão falando mentira? Não. Eles estão falando da verdade. Vendo parte do todo, né? Parte do todo. E o único que pode conhecer o todo do todo é só Deus. Não é o homem, é Deus. Que é o todo. E a pós-modernidade abre esse espaço para que o homem entenda que ele não é Deus. Talvez ele começa a dar esse espaço de que existe alguém. Existe alguém no universo. Agora, essa compreensão de que é o Deus triuno, é o Deus das Escrituras, essa compreensão só o Espírito Santo pode trazer. E é assim hoje, foi assim ontem, foi assim há 1000 anos atrás, e foi assim sempre, vai ser assim sempre. Independente da época, ou dos tempos, ou da condição de viver, é o Espírito Santo quem convence. Mas a pessoa... Porque na chamada Idade Moderna, o Espírito Santo convenceu e a igreja permaneceu firme. E esse é o desafio que a gente faz para, às vezes a pessoa assim, afinal, então, o que é que eu faço para compreender, já se a ação vem de Deus e tudo mais. Olha, o grande desafio é ler a palavra. Lê a palavra, lê a Bíblia. Deixa a Bíblia falar na sua vida. Quando nós lemos a Bíblia com resistência, lemos a palavra de Deus com resistência, nós não a compreendemos. Eu vou ler com o óculos do iluminismo, eu não vou compreender. Eu vou ler com o óculos do modernismo, do pós-modernismo, eu não vou compreender. Leia com o coração.